Olá! Acaba de chegar na nossa mesa um documento que, olha, tem potencial para mudar os planos de muita gente em 2026. Estou falando do extrato do edital para o concurso do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal, o CRFDF. Foi publicado agora, dia 15 de dezembro. E a nossa missão aqui vai além de simplesmente, listar as informações. A gente vai mergulhar fundo nesse anúncio para entender a estratégia por trás dele. Exato. O que essa oportunidade nos diz sobre as prioridades do concílio. E o mais importante, o que uma pessoa interessada precisa saber para decidir se essa briga vale a pena. O convite inicial é bem atraente. Salários que passam dos R$ 6.000, mais benefícios e chances tanto para nível médio quanto superior. Mas, como sempre, o segredo está nos detalhes. Então, vamos começar pelo que chama a atenção primeiro: os cargos e a remuneração. Certo. O extrato divide as oportunidades em 2 níveis. Para o nível médio, o cargo oferecido é o de assistente, com salário inicial de R$ 3.076,43 mais benefícios. Pouco mais de R$ 3.000 em Brasília. É um ponto de partida interessante, mas a competição para nível médio costuma ser, bem acirrada. Agora, para quem tem formação superior, o jogo muda. Exatamente. Para nível superior, a gente tem 2 frentes. A primeira é para o cargo de advogado, com uma remuneração de R$ 5.896,58 mais os benefícios. Ok. A segunda e o cargo com o maior salário é para farmacêutico fiscal, que chega a R$ 6.480,45. Opa, aqui a conversa fica séria. Quase R$ 6.500 para um cargo de fiscalização é um valor que coloca o CRF-DF no mapa dos concursos mais desejados na área. Mas, em todos esses cargos, tem um detalhe que gera mais perguntas do que respostas. O documento diz textualmente: vagas a definir. Isso pode desanimar muita gente, né? Na prática, o que isso realmente significa? Esse é um ponto crucial e que merece uma análise mais aprofundada. Olha, a explicação superficial é que essa é uma prática comum em extratos de edital. Pode significar 2 coisas. Ou o número exato de vagas será detalhado no edital completo, ou, o que eu acho mais provável, o foco principal será a formação de um cadastro de reserva. Certo, o famoso cadastro de reserva. Mas vamos além. O que essa opção por um número a definir nos diz sobre a estratégia de gestão do CRF-DF? Parece um movimento de quem não quer se comprometer. Olhando por um prisma estratégico, é o contrário. É um movimento de máxima flexibilidade. Em vez de abrir, digamos, 5 vagas e preenchê-las de uma vez, um cadastro de reserva robusto permite que o Conselho chame os aprovados conforme a necessidade real surja. Ah, entendi. Seja por aposentadorias, exonerações ou até criação de novos projetos. Para o órgão, é uma gestão de recursos humanos muito mais inteligente e eficiente. Entendi. Para eles é uma jogada de mestre. Mas e para o candidato? Isso não gera uma ansiedade enorme? A aprovação não é uma garantia de nomeação imediata. Gera, sem dúvida. Muda a mentalidade. A aprovação aqui não deve ser vista como um bilhete premiado com data marcada, mas como um ativo, um investimento de longo prazo. A pessoa entra numa fila de qualificados, e essa fila vai andar. Para quem busca uma mudança de carreira e tem um pouco mais de paciência, pode ser uma oportunidade de ouro. A mensagem implícita é: precisamos de vocês e vamos chamar, só não sabemos exatamente quando. Uma perspectiva interessante. É um jogo de paciência. Ok. Para quem decidiu que quer entrar nesse jogo, quais são os próximos passos? O cronograma é amigo do candidato. O cronograma é, na verdade, um dos maiores desafios. As inscrições são exclusivamente pela internet, no site da banca, o Instituto Quadrix. E o período é curto, se encerrando às 23 horas do dia 20 de janeiro de 2026. Menos de um mês a partir da publicação do extrato. Isso praticamente elimina quem está indeciso. Exige uma decisão rápida. E não é só isso. As taxas são de R$ 55 para nível médio e R$ 58 para superior. E aqui vai um detalhe que derruba muito candidato desatento.
O prazo para o pagamento do boleto é o dia seguinte ao fim das inscrições, 21 de janeiro. É uma janela curtíssima. Nossa, Perdeu o prazo de pagamento, adeus inscrição. é uma primeira peneira, a da organização pessoal. E o dia da prova? Quanto tempo de fato existe para preparação? O grande dia será um domingo, 15 de março de 2026. Todas as provas vão acontecer no mesmo período, à tarde, lá em Brasília. Se a gente olhar o calendário, do anúncio até a prova, são exatos 3 meses. Um sprint de 90 dias. Isso cria um cenário de competição bem particular. Vantagem para quem já vinha numa rotina de estudos, mas um desafio gigantesco para quem está começando do zero agora. A decisão de entrar ou não nessa briga precisa ser tomada, ontem. Exatamente. E tem outro ponto estratégico aí. Ao marcar todas as provas para o mesmo dia e horário, o conselho força uma escolha. Um farmacêutico que talvez cogitasse a vaga de assistente como um plano B não pode fazer isso. A pessoa tem que escolher uma cadeira e apostar todas as fichas nela. Faz sentido. Isso filtra os candidatos, garantindo que em cada lista de aprovados só estarão aqueles que estavam 100% focados naquele cargo específico. Uma forma deliberada de afunilar os interesses. Muito bem pensado. Agora, vamos falar do dia 15 de março. O que espera o candidato quando ele se sentar para fazer a prova? A avaliação é estruturada em etapas e há uma diferença fundamental entre os níveis. Para todos os cargos, sem exceção, haverá uma prova objetiva, de múltipla escolha. Certo. Ela tem caráter eliminatório e classificatório, ou seja, precisa de uma nota mínima para continuar no jogo e, a partir daí, quanto mais pontos, melhor a sua posição. Até aí, o padrão da maioria dos concursos. Mas e a diferença? A diferença é a prova discursiva. Ela será aplicada apenas para os cargos de nível superior, advogado e farmacêutico fiscal. E assim como a objetiva, ela também elimina e classifica. Ah, É um obstáculo a mais e um obstáculo de peso. espera um pouco. Só para nível superior? Isso me parece curioso. Quer dizer que para o cargo de assistente, que certamente vai lidar com redação de ofícios, e-mails, documentos, a habilidade de escrita não vai ser testada diretamente. Deixar essa avaliação de fora não parece uma falha no processo? Essa é uma observação excelente e um ponto de debate recorrente em concursos. A justificativa dos órgãos geralmente é uma questão de custo e logística. Corrigir dezenas de milhares de redações para um cargo de nível médio, que tem uma concorrência massiva, é uma operação complexa e cara. Entendo o lado prático. Eles apostam que a prova objetiva, especialmente nas disciplinas de língua portuguesa, já serve como um filtro para o domínio mínimo da norma culta. É uma aposta. Pode funcionar. Mas o risco de aprovar alguém com ótima capacidade de memorização para marcar X, mas com dificuldade de articular um parágrafo coeso, existe. Existe, e é por isso que a prova discursiva para os cargos superiores é um divisor de águas tão claro. Ela leva o nível da disputa. Não se trata mais de reconhecer a informação correta, mas de construir um argumento, defender uma tese, organizar o pensamento de forma lógica. Tudo isso sob a pressão do relógio. É um teste de conhecimento e de controle emocional. Totalmente. Exato. E se preparar para esse tipo de desafio exige uma metodologia completamente diferente, né? Não adianta só ler e fazer resumo. É preciso praticar, simular, errar, corrigir e repetir. Perfeito. Treinar a escrita é como treinar para uma maratona. Exatamente. A prática com exames anteriores da mesma banca, o Quadrix, é vital para entender o que eles esperam de uma resposta perfeita, tanto no conteúdo quanto na estrutura. Isso vale também para a objetiva. Entender o estilo da banca é metade do caminho. E falando em preparação, ter as ferramentas certas faz toda a diferença. Para quem é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é entrar agora em medcob.com.br, baixar o aplicativo e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar em qualquer lugar.
É o tipo de recurso que pode decidir uma aprovação nesse sprint de 90 dias. Uma base sólida de questões é, sem dúvida, um dos pilares de uma preparação competitiva. Com certeza. E essa conversa sobre a banca e a necessidade de prática me faz pensar. A gente está diante de um cenário completamente novo ou podemos olhar para o passado do CRF-DF para ter alguma pista do que esperar? Podemos e devemos. Olhar o histórico é fundamental. O último grande concurso do Conselho foi em 2017. E a comparação entre ele e este anúncio de agora nos conta uma história muito interessante sobre a evolução do órgão. O que essa história nos conta? O que mudou de lá para cá? A primeira grande mudança é o escopo. O concurso de 2017 foi muito mais pulverizado. Foram 10 vagas imediatas para uma variedade enorme de cargos. Serviços gerais, motorista, assistente administrativo, Nossa, bem amplo. web designer, administrador, advogado, contador e fiscal. Era um leque bem mais aberto. Bem diferente do foco cirúrgico de agora, com apenas 3 cargos. E os salários? Eram compatíveis com os de hoje? Nem de longe. Em 2017, as remunerações iam de R$ 1.600 para os cargos de nível fundamental até R$ 5.055 para os de nível superior. O salto salarial para os cargos de ponta, como o farmacêutico fiscal, que foi de cerca de 5.000 para quase 6.500, é muito superior à inflação do período. Ok, então temos um concurso anterior com mais cargos e salários menores e um atual com menos cargos, mais específicos e salários bem mais altos. Qual é a conclusão que a gente tira disso? A conclusão é que o CRF-DF passou por uma reavaliação estratégica profunda. Eles não estão mais fazendo um concurso para, preencher o quadro. Eles estão fazendo uma contratação estratégica para fortalecer seu núcleo de atuação. O foco total em fiscalização, jurídico e no suporte administrativo direto a essas áreas é um sinal claro de amadurecimento institucional. É uma mensagem clara. A mensagem é: precisamos dos melhores nessas 3 áreas e estamos dispostos a pagar por isso. A valorização salarial é um recado direto para o mercado, atraindo profissionais mais qualificados. Faz todo sentido. E a estrutura da prova em 2017 era parecida? Em partes. A prova objetiva, por exemplo, teve 50 questões de 5 alternativas, um modelo bem clássico. A banca era outra, o IADES, mas o formato pode servir de parâmetro. A grande diferença, e este é um ponto de atenção crucial, estava na etapa de avaliação. Além da objetiva e da discursiva. Sim, o concurso de 2017 teve uma terceira etapa para os cargos de nível superior, a prova de títulos. Era uma análise de currículo, onde diplomas de pós-graduação, mestrado, doutorado Ah, prova de títulos. somavam pontos preciosos na classificação final. E essa etapa não foi mencionada no extrato de agora. Se isso se confirmar no edital completo, é uma ótima notícia para muita gente. É uma notícia transformadora. A ausência da prova de títulos democratiza a disputa. Ela nivela o campo de jogo, tornando o desempenho no dia da prova o único fator determinante. Não importa se o candidato tem um doutorado ou acabou de se formar. Quem tiver a melhor performance na prova objetiva e discursiva levará a vaga. O mérito é medido ali. Exclusivamente pela competência demonstrada ali, naquele momento. Isso torna a preparação ainda mais crucial. O resultado depende 100% do candidato. Bom, tivemos uma visão completa da oportunidade, do cronograma, dos desafios e até uma análise do passado. Vamos tentar amarrar tudo isso? O que tudo isso significa para quem está nos ouvindo agora? Vamos recapitular os insights principais. Primeiro, a oportunidade é real e o trem já está em movimento, o extrato foi publicado. Segundo, os cargos e salários são muito atrativos, mas o número de vagas a definir exige uma mentalidade de investimento de longo prazo, principalmente por conta do cadastro de reserva. Não é para os imediatistas. Terceiro, o cronograma é um sprint. 3 meses entre o anúncio e a prova. Isso favorece quem já está preparado e exige dedicação total de quem decidir começar agora. E quarto, e talvez o mais importante, o desafio é duplo e estratégico para os cargos de nível superior. A prova discursiva não é apenas um teste de conhecimento, mas de habilidade analítica, de escrita, e a ausência da prova de títulos coloca todo o peso do resultado no desempenho do dia da prova. Perfeito. Eu só adicionaria um lembrete final.
um ponto de cautela. Tudo que a gente analisou se baseia em um extrato. Detalhes fundamentais, como o conteúdo programático de cada cargo, o que de fato vai cair na prova, e a confirmação sobre o número de vagas e a prova de títulos, só estarão no edital completo. Ou seja, a tarefa número 1 para qualquer pessoa seriamente interessada é ficar de olho na publicação desse documento final. É a regra de ouro. O extrato é o trailer do filme. O edital completo é o roteiro. É preciso ler cada linha desse roteiro antes de entrar no set de filmagem. Análise impecável. Destrinchamos o documento e, mais importante, interpretamos o que está por trás dos fatos. Demos um panorama completo para quem está considerando essa jornada. Foi um prazer, sem dúvida, uma oportunidade que vai dar o que falar em 2026. Com certeza. E para quem está refletindo sobre essa chance, fica aqui uma provocação final. Considerando que o concurso de 2017 tinha um leque amplo de cargos mais operacionais, o que é essa nova seleção focada e especializada em apenas 3 áreas, assistente, advogado e farmacêutico fiscal, pode sinalizar sobre as futuras prioridades estratégicas e talvez até sobre os desafios que o Conselho Regional de Farmácia do DF antecipa para os próximos anos. Fica a reflexão. Obrigado por nos acompanhar.